Fracionamento da dieta. Você só almoça e janta e acha que isso vai fazer com que você emagreça? Então fique aqui nesse vídeo até o final que falaremos sobre esse assunto hoje. Olá pessoal, eu sou a professora Luciana e aqui nesse canal você encontra dicas, curiosidades, informações sobre a nutrição. Se você é aluno do curso de nutrição, pode encontrar revisões, mas para você também que é um curioso sobre a nutrição, quer ficar com a saúde em dia, assista aqui os nossos vídeos que eles podem te ajudar bastante. Muitas pessoas chegam ao consultório e falam que consomem poucos alimentos e que não sabem por que então adquirem peso. Mas você sabia que esse é justamente um dos motivos pelos quais o nosso organismo evita o gasto de energia? O ser humano evolui a cada dia, mas tem alguns aspectos do nosso organismo que a gente ainda carrega informações lá dos nossos antepassados, então lá do homem primitivo, por exemplo. Um destes pontos é o estoque de energia. Então, o homem primitivo, ele não tinha acesso fácil aos alimentos, assim como nós temos hoje. E o organismo tendia a armazenar essa energia, porque ele não sabia quando que poderia ter novamente essa fonte de energia. Então, se o homem primitivo tinha uma caça hoje e ele se alimentava, amanhã, por exemplo, ele poderia não ter. E aí o nosso organismo acabou armazenando essa informação de que nós devemos armazenar energia. Para o homem primitivo, isso realmente foi um quesito que fez com que ele sobrevivesse. Agora, para nós, esse ponto atrapalha muito. Para alguns, então, é um verdadeiro estresse. Então, nós não precisamos hoje, por exemplo, manter todo esse estoque de energia, porque basta você abrir o armário, abrir a geladeira e você encontra o seu alimento bem mais fácil do que o homem primitivo. Porém, nós ainda carregamos essa informação no nosso organismo. Para alguns, essa é uma grande preocupação. Por quê? Por menor que seja o consumo, parece que o ganho de peso sempre ocorre. Mas tem alguns aspectos, alguns erros que a população geralmente comete e são justamente esses erros que fazem com que a pessoa tenha ainda maior dificuldade para a perda de peso. Um desses aspectos é o fracionamento da dieta. Você já ouviu falar sobre isso? Fracionamento. A palavra fracionar quer dizer dividir. Dieta nós já conversamos aqui no canal, veja os nossos vídeos anteriores. Dieta é algo que todos nós fazemos, é o nosso consumo de um dia, independente se essa sua dieta é para perda de peso, é para alguma doença em específico. Mas enfim, o que interessa é que essa dieta deve ser fracionada durante o dia. O que isso quer dizer? Se você é uma pessoa que só toma o café da manhã e depois almoça e acha que isso está tudo bem, então realmente veja esse vídeo para que você consiga melhorar o seu dia a dia no quesito da alimentação. Quando falamos de fracionamento, estamos pensando aí em cerca de 5 refeições ao dia. Você vai falar, nossa, mas eu vou consumir mais do que eu já consumo? Muitas vezes, quando o paciente recebe o plano alimentar do nutricionista, ele tem justamente essa sensação de que ele vai consumir mais alimentos do que antes. Porém, o que o nutricionista fez nesse caso foi um fracionamento ideal dos alimentos para que o organismo dele tenha energia durante todo o dia e não tenha essa necessidade de estocar. Então, nós temos aí 2 refeições principais, geralmente, o almoço e o jantar. Temos o desjejum ou café da manhã, que também é uma refeição um pouco maior. E temos as pequenas refeições, ou seja, os lanches intermediários. Deste modo, fica parecendo que a pessoa vai consumir muito mais do que aquilo que ela já consumia. Mas não é verdade. O nosso cálculo ele é feito com base nos 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio, e também com base no valor calórico. Então, a única questão que nós fizemos aqui foi fracionar o seu consumo de uma maneira ideal durante todo o seu dia. O que muitas vezes ocorre? A pessoa toma um cafezinho bem corrido de manhã, almoça e janta quando chega em casa, provavelmente depois do trabalho. O organismo fica longo tempo em jejum e ele aí acaba entendendo
que não receberá energia. Uma outra questão também é que permanecendo algum tempo em jejum, mais do que 3, 4 horas, a pessoa tende a ter um consumo maior na próxima refeição. Então, se a pessoa só tomou aquele cafezinho rápido de manhã e só vai almoçar meio-dia, 1, 2 horas da tarde, ela estará com muito mais fome do que se ela tivesse feito um lanchinho durante a manhã. E aí essa pessoa tende a consumir uma quantidade maior de alimentos nessas refeições que ela realmente faz. O que a nutrição sugere então? Que você fracione a sua dieta nas refeições principais e nos lanches. O caso é que muitas pessoas não entendem aí essa questão dos lanches e acabam beliscando muito durante o dia. Então, cada vez que você consome algo, pode ser uma bala, pode ser um chocolate, pode ser um biscoito recheado, nós iremos contar ali no seu plano alimentar. Então, esses lanches, eles não serão quaisquer lanches, eles também devem ser aí saudáveis e eles geralmente também têm um horário estipulado. Para algumas pessoas, a realização de 5 ou 6 refeições ao longo do dia pode parecer em primeiro momento inviável, para alguns até que pode ser inviável mesmo, depende muito da jornada de trabalho. Muitas pessoas não conseguem ter pausas durante o trabalho para a realização de todos esses lanches. Porém, explicando direitinho qual é a sua necessidade, qual é a sua rotina, quais são os seus horários, eu tenho certeza que o nutricionista vai conseguir estipular um melhor fracionamento para você. Várias dicas sobre como vocês podem compor o jantar, o almoço e os lanches podem ser encontradas no Guia Alimentar para a População Brasileira. É um material que eu já mencionei aqui em outros vídeos. Ele atualmente é o nosso principal guia para o procedimento, para os protocolos da nutrição. No geral, como nós vamos compor aí tanto o almoço e o jantar, como também desjejum e os lanches. Primeiro, desjejum ou café da manhã, geralmente ele é composto por uma fonte de carboidrato, pode ser o pão, o bolo, o aipim, ou a mandioca, o cuscuz, e uma bebida. Geralmente ela tem como base o leite. Então a gente imagina um leite com achocolatado, um leite com café, um iogurte. Em alguns casos essa bebida também pode ser o suco. Se essa bebida não for o suco, então, para o desjejum, a gente pode acrescentar, além do carboidrato e da bebida, uma fruta. Para o almoço e o jantar, nós temos a elaboração, a montagem de um prato ideal. Nós temos um vídeo rapidinho aqui também no canal que mostra como você deve compor um prato, mas no geral, ele deve conter também uma base de carboidrato, podendo ser arroz, macarrão, farinha, batata, mandioca, uma fonte de proteína ou algumas fontes de proteína. Essas proteínas podem ser animais ou vegetais, então a gente imagina algum alimento do grupo dos feijões e alguma carne. Para as pessoas que são veganas, vegetarianas, a gente pode substituir aí essa proteína, por exemplo, pela proteína texturizada de soja. O restante do prato, cerca de 50% do prato, será composta por legumes e verduras, podendo ser crus ou cozidos. Dessa forma, a gente consegue ter um equilíbrio ideal aí na composição dos pratos do almoço e do jantar. Agora, os lanches, que geralmente aí é a dúvida da maioria, como nós podemos compor um lanche ideal? Esse lanche ele também deve ter uma fonte de carboidrato, podendo ser um cereal, uma aveia, uma granola, uma torrada, e uma fonte de proteína, podendo ser um iogurte, o próprio leite, um queijo. Ainda tem as opções das oleaginosas, que são as castanhas. Nós sabemos que atualmente a população, de um modo geral, aí passa por uma dificuldade financeira, as castanhas têm um alto custo. Se você puder comprá-las, ok. Se não puder comprá-las, o seu lanche também pode ser saudável de outras maneiras. Mas a gente tem várias dicas também de lanches que serão realizados em casa ou os lanches que serão realizados no trabalho ou na escola. Existe toda uma diferença aí que vai fazer com que você escolha um ou outro alimento. Então, por exemplo, frutas que são fáceis de serem transportadas, como a maçã, a mexerica, a banana, serão melhores para os lanches que são realizados fora de casa.
Agora, se você tiver aí a opção de levar também potinhos com frutas picadas, com granola, com aveia, também você terá um lanche muito saudável. Deu para entender então que o fracionamento é importante para que a gente consiga manter o oferecimento de energia para o nosso organismo durante o dia. Assim você se sentirá mais disposto, com uma atenção maior para aquela atividade que você vai desempenhar. Você evita longos períodos em jejum e aí o seu organismo começa a entender de que ele não precisa ficar armazenando, gerando esse estoque de gordura. Lembrando que carboidrato em excesso vai ser convertido em gordura no seu organismo, proteína em excesso será convertida em gordura no seu organismo e, obviamente, a gordura em excesso será estocada em forma de gordura no seu organismo. Se você ficou com alguma dúvida aqui sobre o assunto, fracionamento da dieta, deixe nos comentários. Te espero no nosso próximo vídeo e até lá!